Na aula de hoje, né, nós vamos começar a estudar a termodinâmica dos sistemas eletroquímicos, tá bom? Que é a unidade 13, se eu não me engano, do Levine, tá bom? Mas, novamente, eu reforço, né, o que eu sempre falo, que vocês não são obrigados a seguir o Levine. Eu sigo ele, mas cada um se sente mais à vontade com o livro, né, que se sente mais familiarizado, ok? De qualquer forma, vai ser disponibilizado na plataforma virtual, vou disponibilizar o PDF dele, tá certo? E aí vocês ficam à vontade, tá bom? Pessoal, antes de começar realmente eletroquímica de fato, né, eu vou fazer uma breve revisão, entre aspas, né, de eletrostática, tá certo? Para vocês entenderem a parte elétrica, né, da matéria, é imprescindível para que seja construído, fundamentado, né, conteúdo de eletroquímica, tá certo? Então, eu vou fazer uma breve revisãozinha de eletrostática e depois, nessa aula ainda, a gente entra em sistemas eletroquímicos, certo? Então, nessa aula de hoje a gente vai abordar esses dois tópicos, tá bom? Provavelmente vou dividir em dois vídeos para não ficar muito cansativo, muito grande, tá bom? E aí, a partir da próxima aula, a gente, né, começa a ver a termodinâmica dos sistemas eletroquímicos de fato, tá bom? Bem, pessoal, então, realmente, fazendo essa revisãozinha de eletrostática, né, nós temos que uma das principais leis, né, as teorias, vamos dizer, que regem a interação entre espécies carregadas eletricamente é a lei de Coulomb, né, isso é fato. E vocês provavelmente devem ter visto, né, essa parte de eletrostática na física, né, mas só relembrando, né, a lei de Coulomb, ela se baseia na seguinte teoria, vamos dizer, né? Considere que você tem duas cargas elétricas, né? Cargas que na física são chamadas de pontiformes, né? Porque tem um tamanho, vamos dizer, pontual, né? De pontos, tá? Ou seja, a dimensão dela, o volume é desprezível, tá bom? Então, temos aqui duas situações onde nós temos duas cargas pontiformes, né? De mesmo sinal, vamos dizer, né? Ou seja, uma carga positiva e outra carga positiva, e uma carga positiva e uma carga negativa. No caso das duas cargas positivas, né, vai haver a existência de forças de repulsão. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a força, essa força elétrica, né, é uma força, uma grandeza vetorial, então vai, né, ser para essa direção e esse sentido, né, e a força 1 vai ser para essa direção e esse sentido, ou seja, sentidos opostos, mesma direção, né, mas sentidos opostos, ok? Então, forças repulsivas. No segundo caso, nós temos forças atrativas, ó, ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa, ou seja, a atração, né? Então, a força elétrica nesse caso seria no mesmo sentido e na mesma direção, tá bom? Vale ressaltar, pessoal, que a distância entre essas cargas influencia consideravelmente na intensidade dessa força. Então, veja só aqui, ó, o que eu coloquei como sendo formalismo matemático da lei de Coulomb, tá? Então, essa força elétrica vai ser 1 sobre 4π epsilon zero. Esse epsilon zero é a constante elétrica ou a permissividade do vácuo, tá? Que multiplica os módulos de Q1 e Q2 sobre R ao quadrado. Esse R é a distância entre as cargas, tá? E aí, pessoal, existe a dependência, ó, da força com a força com 1 sobre R ao quadrado. Ou seja, quanto maior for essa distância, menor vai ser a força, né? Ou seja, quanto mais distante essas cargas estiverem, menor vai ser a intensidade dessa força de atração. Por outro lado, quanto mais próximas essas cargas estiverem, maior vai ser a intensidade dessas forças de atração ou repulsão, tá bom? Então tá aqui, ó. Nós vamos chamar, né, esse 1 sobre 4π epsilon zero, muitas vezes é chamado de K grande, né? Esse K é uma constante. E esse K é justamente para eliminar toda essa fração, vamos dizer, para simplificar o formalismo matemático da lei de Coulomb. Então, muitas vezes a gente vai ver que F é igual a KQ1, Q2 sobre R ao quadrado, tá certo?
Esse ε0, como eu falei no slide anterior, é a permissividade do vácuo, né? E aí tem esse valor aqui, ó, tá? Em Newton, em coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado, em outras unidades também, tá? Vai depender da unidade que você vai utilizar, beleza? Pessoal, importante, vocês vão perceber que esses princípios que a gente está vendo aqui vão ser bastante importantes, né? Lá na frente para entender a eletroquímica, certo? Então, nós vimos aqui então a lei de Coulomb, que basicamente mostra a questão da existência de forças de atração ou repulsão entre cargas eletricamente carregadas, tá? E aqui nós vamos ver agora campo elétrico, né? O que é o campo elétrico? Olha só, uma carga elétrica Q1 produz um campo elétrico no espaço em torno de si mesma. E esse campo exerce uma força sobre qualquer carga Q2 que esteja presente no espaço em torno de Q1. Então, olha só a representação aqui. Ó. Você tem aqui uma carga positiva, né? Essa carga positiva está próxima a uma carga negativa. Aí você vai ter, tudo bem, você vai ter as forças, né, de atração, etc. Mas essa carga aqui, ela vai produzir campos elétricos, né? Um campo elétrico ao redor de si mesma e que pode afetar qualquer outra carga, seja positiva ou negativa, que esteja nas proximidades desse campo, né? Então, no caso aqui, como essa carga é negativa e essa é positiva, o campo gerado vai ter essas linhas aqui são chamadas de linhas de força, tá? Essas linhas de força vão convergir para a carga eletricamente negativa, para a carga carregada negativamente, tá certo? Ou seja, a carga positiva vai gerar linhas de força que vão de encontro à carga negativa. Se fosse uma carga positiva também, então seriam linhas de forças divergindo, né? Porque elas vão causar repulsão, tá bom? Isso aqui é importante por quê? Porque olha só, imagina aí uma solução eletrolítica. Lá você vai ter íons, né, ou seja, cátions e ânions, cargas positivas e cargas negativas, no mesmo espaço, né, só que solvatadas pelo solvente, né, e aí, nesse caso, o solvente que a gente vai estudar é a água, então vão estar hidratados, mas uma carga positiva e uma carga negativa na mesma solução, vai haver essa geração de campo elétrico, ou seja, essas cargas vão exercer, né, uma força umas sobre as outras, porque elas têm carga elétrica, tá certo? Então, tanto a carga positiva, por exemplo, o cátion, vai criar linhas de forças que vão convergir para o seu ânion, como também vai criar linhas de força que vão divergir de outros cátions, porque ali na solução vai estar todo mundo junto, cátion e ânion, tá certo? Então, pensem nesse aspecto, tá bom? Numa solução eletrolítica você vai ter um monte de cargas elétricas em solução, ocupando o mesmo espaço físico, e aí você vai ter vários campos elétricos ali sendo gerados, ok? Bem, o campo elétrico, né, ou seja, a intensidade do campo elétrico em um ponto P no espaço, é definido como uma força elétrica por unidade de carga experimentada por uma carga de prova QT no ponto P. Ou seja, o campo elétrico vai ser a força sobre a carga, né? Ou seja, a carga a qual está presente ali, que está sendo experimentada essa influência, né, dessas linhas de força. Ou seja, você tem uma carga, por exemplo, eu diria então que essa carga aqui é a carga QT, ó, que é a que está recebendo, né, essas linhas de força, tá? E aí, obviamente, ela vai estar no ponto P, distante, uma certa distância D, por exemplo, da outra carga, tá bom? Então, essa equação aqui associa um vetor E em cada ponto do espaço, tá? E aí, a equação 3 define o campo elétrico que existe em P quando a carga QT está presente no sistema, tá? Então, você pode dizer, na verdade, que isso aqui é a carga QT, e eu quero saber qual é o ponto, é o contrário, na verdade, tá? Eu troquei as bolas aqui no outro slide. Você imagina que essa aqui é a carga QT, e você vai calcular o campo elétrico que ela exerce nesse ponto P, que é onde estaria a outra carga elétrica, tá? Então, esse é o valor, a intensidade do teu campo elétrico, tá bom? Então, novamente, aqui é a carga QT, que ele menciona, tá? E esse aqui é o ponto P.
lá onde a outra carga vai estar. Mas como ela é pontiforme, a gente chama de um ponto P qualquer, tá? E aí a gente calcula, então, a intensidade desse campo elétrico, tá certo? E, obviamente, vai depender dessa distância do ponto P. No entanto, a presença de QT pode afetar as cargas da vizinhança, fazendo daí com que dependa da natureza da carga de prova. Pessoal, é o exemplo que eu dei, por exemplo, né, no caso da solução eletrolítica. Na solução eletrolítica você tem várias espécies carregadas, né, positivamente e negativamente no mesmo espaço físico. Então, inevitavelmente, se você escolher ali uma carga com uma carga QT de prova, né, ela vai influenciar todas as outras cargas que estejam ao redor dela, tá bom? Sejam elas positivas ou negativas, tá bom? Então, olha só, aqui são esquemas, né, mostrando, por exemplo, aqui, ó, uma carga Q, né, é a nossa carga de prova, e aí, lá no ponto P, existe outra carga, no caso aqui é uma carga positiva, ó. Então, olha só, como é positivo com positivo, né, você vai gerar uma força elétrica de repulsão, tá aqui ela, ó, o sentido dela é contrário, né, ao sentido da força daqui, que é de repulsão também. E o campo elétrico gerado também vai ter o mesmo sentido da força elétrica. Por quê? Porque você também vai ter a existência de linhas de força divergentes, né, de repulsão, tá? Já no outro caso aqui, ó, você vai ter, ó, uma carga de prova positiva e lá no ponto P uma carga negativa. Então você vai ter agora uma força elétrica de atração com sentido, né, para cá, né, ou seja, de atração, e o campo elétrico gerado também aí vai ter o sentido oposto da força elétrica, ó, vai ser para lá, tá? Por quê? Porque o campo gerado vai ter, né, vai ser daqui para a cargazinha no ponto P. Então, o vetor vai ter esse sentido aqui, tá? O vetor do campo elétrico, tá certo? Nesse segundo exemplo aqui nós vamos ter, ó, aqui essa carga Q é fixa e essas outras cargas aqui, nos outros pontos, elas podem podem variar, né? Mas no caso, a gente vai chamar então, em cada ponto aqui, nós vamos ter um campo elétrico, tá certo? Então nesse ponto aqui, nós vamos ter um campo elétrico é 2, nesse ponto aqui um campo elétrico é 1, e assim por diante, tá bom? E aqui mostrando, né, que quando você tem aqui, ó, duas cargas, né? Na verdade aqui uma carga gerando vários campos elétricos, ó, em várias direções e sentidos, e aí esses diferentes campos elétricos aqui, né, esses diferentes componentes do campo elétrico, são chamados de linhas de força, tá bom? Que são essas aqui que eu mostrei no início, ó, beleza? Então, pessoal, se essa carga de prova, né, QT, não é parte do sistema de discussão, e desejando saber o valor de E em determinado ponto do sistema na ausência de QT, a gente pode reescrever a equação 3 na forma de o campo elétrico, então, vai ser o limite de F sobre QT, onde QT tende a zero, porque o QT não é parte do nosso sistema, tá certo? Então, nós vamos fazer com que essa carga tenda a zero. Então, uma carga de prova infinitesimalmente pequena não perturba a distribuição de carga do sistema, tá? Logo, essa equação 4 aqui dá o valor de E na ausência da carga de prova. Como F na equação 4 é proporcional a QT, o campo E na equação 4 é independente de QT, tá? Então, o que quer dizer aqui é o seguinte, é que essa carga de prova aqui, né, QT, ó, ela vai ser infinitesimalmente pequena de forma a não perturbar a distribuição de carga do sistema, tá certo? Então, na verdade, ela não participaria, né, do sistema em si, tá certo? Porque aqui a gente está fazendo por exemplo, nesse caso aqui, esse tamanho aqui é meio grosseiro, né? Ele teria um tamanho tão desprezível, né, que não influenciaria a distribuição de carga no sistema. Isso não quer dizer que ele não geraria o campo elétrico, tá certo? Só que o seu tamanho não influenciaria na distribuição de cargas, tá certo? Bem, então falamos de força elétrica, campo elétrico, agora nós vamos falar de potencial elétrico, tá bom? Potencial elétrico, galera, é uma forma mais usual, né, de descrever os fenômenos elétricos ao invés de utilizar o campo elétrico,
certo? Então, o potencial elétrico, ele geralmente é representado por esse símbolo grego aqui, que é φ, certo? E a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, né, entre os pontos B e A em um campo elétrico, é definida como trabalho por unidade de carga para mover uma carga de teste reversivelmente de A até B. Pessoal, o trabalho elétrico, né, tem uma definição bem parecida, por exemplo, com um trabalho mecânico, certo? No seguinte aspecto, né? Trabalho mecânico, você vai mover um objeto, um corpo, né? Você vai mover um objeto ou um corpo, né? Fazer com que ele sofra um deslocamento através da aplicação de uma força, né? Aqui é bem semelhante. A diferença é que o potencial elétrico é justamente esse trabalho que vai ter que ser realizado para mover, né, uma carga de prova do ponto A até o ponto B, certo? Então, esse trabalho que é realizado para mover uma carga de um ponto A a um ponto B é chamado de diferença de potencial entre esses dois pontos, certo? E aí é expressa da seguinte forma: potencial de B menos o potencial de A vai ser igual ao limite do trabalho para mover a carga de A a B, né, sobre QT. De forma que isso aqui seria igual a dW, né, ou seja, ao trabalho infinitesimal sobre dQt, certo? Então, na verdade, esse trabalho aqui é o trabalho elétrico reversível realizado por um agente externo que desloca uma carga de prova infinitesimalmente, né, dQt, de A até B. Novamente, essa carga de prova aqui infinitesimal é que ela seria uma carga de tamanho desprezível, certo? E aí, como o tamanho é muito pequeno, você não teria uma distribuição você não teria que se preocupar com a distribuição de cargas sobre a superfície. Porque uma coisa é você ter, por exemplo, né, uma carga de prova do tamanho de um amendoim. Outra é você ter uma carga de prova do tamanho de uma bola de futebol. Na bola de futebol, como você tem uma superfície grande, então ali você poderia ter uma desigualdade de distribuição de carga, né? No caso do amendoim, não. Como é muito pequeno, então você não teria esse problema de distribuição de carga na superfície, beleza? Mas, novamente, apesar do tamanho ser desprezível, essa carga QT ela vai gerar o campo elétrico, tá? É o que está expresso aqui, inclusive, beleza? Pessoal, uma observação aqui é o seguinte, né? No caso do trabalho elétrico, né, a palavra reversível indica que a força exercida pelo agente externo difere apenas infinitesimalmente da força exercida pelo campo elétrico do sistema sobre o dQt. Ou seja, bem parecido também com a termodinâmica. No caso aí, você teria uma ação externa, né, infinitesimal, né? Você poderia ter uma força externa agindo aí para deslocar essa carga de A até B infinitesimalmente, certo? De forma que você vai ter uma diferença aí, né, dessa força externa e do campo elétrico, certo? Ambos vão ser infinitesimais, tá bom? Então, designando um valor para o potencial elétrico em A, né, ou seja, o potencial elétrico em ponto A, definindo então o potencial elétrico em B em qualquer ponto. Então, a convenção usual é escolher o ponto A no infinito, onde a carga de prova não interage com quaisquer outras cargas, e definir o potencial no infinito como zero. Ou seja, pessoal, olha só, isso aqui é aquela questão que eu sempre abordo, de que você não tem como medir o valor de potencial em um ponto de forma absoluta. Você só pode medir diferença de potencial, que isso fique claro desde aqui, porque lá na eletroquímica a gente vai medir diferença de potencial entre dois, por exemplo, entre dois eletrodos, né? Mas, frisando novamente, que você só pode medir diferença de potencial. Não tem como você medir potencial absoluto no ponto B ou potencial absoluto no ponto A, tá certo? Nesse caso aqui, o que é que ele está considerando? Ele está pegando, vamos supor que aqui é o ponto B, aqui é o ponto A. Ele está jogando esse ponto A lá para o infinito. Porque aí a gente volta lá para a lei de Coulomb, né? Quanto maior for a distância, menor vai ser a força. Então, essa carga B não vai interagir com a carga A lá no infinito. Então, a gente pode considerar que o potencial da carga A
Aliás, desculpa, o potencial da carga no ponto A vai ser zero, né? E aí, como nós temos aqui, ó, potencial de B menos potencial de A, como esse potencial em A é zero, né? Então ficamos que o potencial de B vai ser o limite do trabalho para trazer essa carga do infinito até B sobre o QT, que é o valor da carga, tá certo? Galera, então, ó, a unidade no sistema internacional, né, para o potencial elétrico é o volt, né, vocês já conhecem, já ouviram falar pelo menos, que é definido como joule por coulomb. Então, 1 volt é 1 joule por coulomb, certo? E aqui, que seria basicamente igual, né, a 1 newton metro sobre coulomb, que é 1 quilo metro quadrado por segundo ao quadrado, coulomb a menos 1, certo? De qualquer forma, né, isso aqui, ó, esse newton metro é o joule, certo? Que também é igual a tudo isso aqui, ó, tá bom? De qualquer forma, o 1 volt é 1 joule por coulomb, tá bom? E é justamente isso, ó, 1 joule por coulomb, porque, ó, joule é a unidade de trabalho e coulomb é a unidade de carga. É justamente o trabalho, a energia que você vai gastar para trazer uma carga do infinito até B, tá certo? E isso, obviamente, depende do valor também da carga, né? A unidade no Sistema Internacional de Campo Elétrico é Newton por Coulomb, né? Então, empregando essa equação aqui, ó, obtém-se então que 1 Newton por Coulomb é igual a 1 Newton volt por Joule, que vai ser 1 Newton volt, Newton a menos 1, metro a menos 1. Portanto, logo, o campo elétrico geralmente é expresso como 1 Newton por Coulomb, que vai ser igual a 1 volt por metro. 1 volt por... Esse aqui é bem mais usual, tá? 1 volt por metro. Olha só, volt é a unidade de potencial, né? E metro é a unidade de distância. Então, o campo elétrico é basicamente o quê? É o potencial, né, de uma carga em um certo ponto pela distância até o outro ponto, né? Beleza? Porque nós vimos que o campo elétrico de uma carga em relação ao ponto P, tá certo? Beleza, galera? Então, quando realizamos um trabalho reversível, né, ou seja, o W de infinito até B, o deslocamento de uma carga, né, do infinito para B no campo elétrico, alteramos a energia potencial V da carga nesse trabalho aí. Analogamente, conforme alteramos a energia potencial de uma massa variando sua altura no campo gravitacional da Terra. Ou seja, seria uma comparação assim, ó. Quando você tem aqui, quando você solta uma pedra, sei lá do topo de uma montanha, né? À medida que ela vai caindo, como a altura vai variando, né? A energia potencial dela vai variando também. Do mesmo jeito, é a questão do potencial elétrico. Quando você traz, ó, você começa a trazer essa carga do infinito até o ponto B, ó. À medida que a distância vai se alterando, o potencial também vai se alterando, certo? Porque o potencial depende dessa distância, tá? Então, sendo assim, ΔV, que é a diferença de potencial, ó, entre B e o infinito, né, vai ser igual ao trabalho para trazer essa carga do infinito até B, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Né? Em que V foi considerado como zero, né? Lembram? Né? Quando nós pegamos a carga que estava lá no ponto A e jogamos lá para o infinito, aí esse potencial foi considerado como zero, né? Então, só simplificando aqui, ó, o VB então seria igual a φ, né? Φ no B vezes QT, tá? Ou seja, vai ser igual ao potencial no ponto B vezes a carga QT, a carga de prova, certo? Porque veja o seguinte, galera, você tem, dependendo do tamanho, da carga que essa carga tem, né? Você vai ter uma diferença de potencial diferente. Então, na verdade, o potencial elétrico no ponto B vai depender de quem? Né? Vamos voltar aqui na equação 6, ó. Certo? Vai depender exatamente do potencial no ponto B, certo? Vezes o valor da carga que você está trabalhando, tá? Obviamente, quando você vai deslocar, se o seu sentido do potencial, né, é o trabalho realizado para deslocar uma carga do infinito até o ponto B, a carga líquida que essa carga tem
né, vai influenciar nesse trabalho. Imagine aí, uma coisa é você empurrar um corpo com uma massa de 10 quilos, outra coisa é você empurrar um corpo com uma massa de 100 quilos. O trabalho que você vai ter que realizar para deslocar essa massa de 100 quilos é muito maior do que aquela de 10 quilos. É a mesma coisa. Esse QT aqui é o valor da carga, né? A carga que essa carga tem, tá bom? Então, o potencial também vai depender do valor da carga QT, certo? Dessa forma, então, o campo elétrico é a força, né, exercida por unidade de carga, né? O potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga. Então, olha só, se vocês pararem para pensar aqui, ó, o potencial, né, é força sobre a carga. E o potencial elétrico é energia potencial por unidade de carga. Ou seja, é o campo elétrico sobre a carga, certo? Então, ó, sabendo que dV dx é menos F de x, dV dy é menos F de y e dV dz é menos F de z, a gente pode dizer, então, que o campo elétrico X vai ser menos D potencial dx, o potencial em Y é menos D potencial dy, e o potencial Z é menos, desculpa, o campo elétrico em Z é menos o D potencial sobre dz, certo? Então, na verdade, ó, nós estamos vendo que a derivada do potencial em relação à distância nos dá o campo elétrico, né? Beleza? E a derivada do campo elétrico em função da distância nos dá a força elétrica, tá bom? De qualquer forma, de forma resumida, você pegando a equação de Coulomb, a lei de Coulomb, né? F é igual a K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Se você pegar esse R ao quadrado, né, e desmembrar em R vezes R, passar um R desse dividindo, né, para o lado da força, então força sobre, aliás, desculpa, você pegar a força, você pegar uma carga dessa aqui, né, e passar dividindo, fica F sobre Q1 é igual a K Q2 sobre R2. Isso é, esse F sobre Q1 é justamente o campo elétrico, certo? É a força que vai ser exercida por unidade de carga para que você tenha a formação de um campo elétrico, tá? Já se você pegar a mesma equação de Coulomb, na lei de Coulomb, pegar F é igual a K1Q2 sobre R ao quadrado, se você pegar, né, já, na verdade, a equação do potencial, né, E vai ser igual a Q2 sobre R ao quadrado, né? Se você pegar e desmembrar esse R ao quadrado em R vezes R e passar ele dividindo para o lado do potencial, então ficaria potencial sobre R vai ser igual a K Q2 sobre R. Isso é o potencial elétrico. É a energia, né, potencial por unidade de carga, considerando a distância. Beleza, galera? Tranquilo? Então, essa equação 10 aqui, ó, mostra que o campo elétrico em um ponto no espaço, pode ser determinado se o potencial elétrico for conhecido em função de x, y e z. Vocês viram lá nos slides anteriores que o campo elétrico ele pode estar em várias direções, em várias componentes, né? X, Y, Z. E ali você pode conhecer cada componente dele, ó, é X, é Y, é Z, se você conhecer o potencial químico. Então é só você derivar o potencial químico, potencial elétrico em função da distância, certo? Beleza? E aí você conhece o campo elétrico. Tranquilo? O potencial elétrico em X, Y e Z, né, as componentes, pode ser determinado a partir do campo elétrico pela integração da equação 10. Se você passar aqui, ó, multiplicando, né, ficaria menos D potencial elétrico igual a EX vezes DX. Se você integrar isso aí, você conhece, então, o potencial elétrico em cada componente. Beleza? Então tá aí, galera, ó. O potencial elétrico, né, tá aqui, ó. O potencial elétrico, você vai ter, resumindo a história, né, você vai ter uma carga, tá, uma carga pontiforme Q, e você vai ter a formação, ó, de linhas de força, né, porque se você tem uma carga elétrica, ela por si só,
ela gera linhas de força, tá? Que essas linhas de força nada mais são do que o campo elétrico gerado por essa carga. Na verdade, o que seria, recapitulando o campo elétrico, ó, bem aqui, por que esse campo elétrico é gerado? Porque você vai ter uma carga, né? Uma carga com uma determinado sinal, né? Enfim. E aí, você toma como relação um ponto P, e aí a força, né, gerada a força elétrica gerada por essa carga até esse ponto P é o que a gente chama de linhas de força, que são as componentes do campo elétrico dessa carga. Beleza? Então você tem aqui uma carga e uma carga no ponto A. Você vai ter então a geração de forças elétricas, né? Vai depender se é de atração ou repulsão, depende do sinal dessa carga nesse ponto P, nesse ponto A, né? E aí, como você vai ter a geração de forças elétricas, né, em relação a essa distância, você vai ter a criação de linhas de força, que podem ser divergentes ou convergentes, né, formando então o campo elétrico gerado por essa carga. Beleza? Muito bem. Aqui nós temos essas linhas de forças, né, sendo geradas, né, em diferentes componentes, né, diferentes direções e sentidos, e aí você gera, então, uma superfície equipotencial, né? Ou seja, você vai ter a uma determinada distância a formação de uma superfície em que, em toda a extensão dessa superfície, você vai ter o mesmo potencial elétrico, beleza? E aqui, como eu falei para vocês, uma analogia bem simples e bem didática é você comparar a energia potencial de um corpo gravitacional, né? Energia potencial gravitacional, com a energia envolvida no potencial elétrico, tá? Então, que à medida que o corpo vai caindo, a altura vai diminuindo e, consequentemente, a energia potencial também vai diminuindo, porque a energia potencial gravitacional é mgh, né? Da mesma forma é aqui com o campo elétrico, com o potencial elétrico. À medida que essa distância vai diminuindo, você também vai alterar a diferença de potencial entre esses dois pontos, beleza? Então, pessoal, essa figura abaixo aí mostra, né, o potencial e o campo elétrico em superfícies esféricas centralizadas sobre um próton e tendo raios de 1 e 2 angstrom. Aqui é só para mostrar para vocês que a nossa tese de que, na verdade, que o valor, a intensidade tanto do campo elétrico quanto do potencial elétrico variam com a distância que você está trabalhando, é válida. Olha só, você tem a carga aqui, então, o próton, né, que ele falou, você tem aqui uma superfície a 1 angstrom e aqui outra superfície a 2 angstrom, tá? Olha só o valor do potencial a 1 angstrom, é 14,4 volts. Olha só o valor do potencial, aliás, a diferença de potencial, né, na superfície a 2 angstrom, 7,2 volts. Ou seja, está mostrando que a distância que você considera, né, entre dois pontos para calcular a diferença de potencial altera a intensidade do potencial elétrico. Beleza? Mesma coisa para o campo. O campo elétrico aqui nessa primeira superfície, a 1 angstrom, é 1,44 vezes 10 a 11 volts por metro. Já na superfície a 2 angstrom é 0,36 vezes 10 a 11 volts por metro. Então tá aqui, o campo elétrico ele vai ter essa dependência, né, com R ao quadrado, né? Claro, ele também depende da intensidade da carga, né? Mas aqui a dependência é com o quadrado do raio, né? Ou seja, do raio não, da distância. Quanto maior for essa distância, menor vai ser o valor do campo elétrico. Quanto menor for essa distância, maior vai ser o potencial, o valor do campo elétrico. Beleza? A mesma coisa com o potencial, 1 sobre K, aliás, esse aqui é o K, né? KQ sobre R. Quanto maior for R, a distância entre os pontos, né? Menor vai ser o potencial, Então, uma distância maior, potencial menor. E quanto menor for essa distância, vai gerar um potencial maior. Então, os elétrons, eles se movem espontaneamente de regiões de baixo potencial para regiões de alto potencial elétrico dentro de uma fase. Pessoal, isso aqui vai ser importantíssimo na eletroquímica.
tá? Vai ser importantíssimo, vocês vão entender por quê. Então, os elétrons, eles vão se mover, eles têm a tendência de se mover, então, ó, dessa região, ó, de baixo potencial para essa região de alto potencial elétrico, beleza? O campo elétrico e o potencial elétrico de um sistema de cargas é igual ao somatório dos vetores dos campos elétricos e ao somatório dos potenciais elétricos devido às cargas individuais. Pessoal, isso aqui, ó, na verdade, é isso aqui, ó. O potencial elétrico, nesse caso aqui, o campo elétrico, ele não vai ter, ele não vai ser gerado uma linha de força em uma direção, em um sentido só. Como vocês podem ver aqui, existem várias componentes do campo elétrico, né? Várias linhas de força. Então, na verdade, o campo elétrico resultante aqui vai ser o somatório de todos esses vetores aqui. A mesma coisa para o campo, a mesma coisa para o potencial elétrico. Beleza? Aqui só para mostrar para vocês, ó, vocês também devem ter visto isso na física, tá? Que uma coisa é você ter, ó, você trabalhar, né? A diferença de potencial elétrico de um ponto que está aqui e outro lá no ponto P, nesse caso, né? Outra coisa é você trabalhar com um ponto aqui e um em cima da superfície equipotencial, e outra coisa é você trabalhar com um ponto dentro de um condutor metálico, né? Então aqui você teria, ó, basicamente, a diferença de potencial elétrico, né, entre esse ponto, que eu vou chamar de ponto X, e esse ponto P, seria o quê? Seria KQ sobre R, ó, essa distância aqui todinha é R. A diferença de potencial entre esse ponto X e esse ponto S aqui, ó, seria KQ sobre Rzão, tá? E a diferença de potencial, por exemplo, entre esses dois pontos, ó, A e B, que estão dentro do interior do condutor metálico, seria zero, né? Beleza? Então aqui, ó, nesse caso, o campo elétrico dentro do interior de um condutor metálico é sempre zero, ó, beleza? Isso, por exemplo, é bem fácil de explicar. Por exemplo, por que durante uma tempestade, vamos supor, você está num descampado, né, em um canto aberto, no meio da tempestade, todo mundo sabe que locais abertos, quando está chovendo e tal, é muito perigoso para a questão de raios, né? Beleza? Então, quando você está num descampado, numa tempestade e tal, se você estiver, por exemplo, no interior do carro, é um dos cantos mais seguros que você pode ficar. Por quê? Porque no interior do carro é o interior de um condutor metálico, né? Então, lá dentro o campo elétrico seria zero. Então, você não seria atingido por um raio, beleza? No entanto, se você tivesse, se ao invés de ficar no interior do carro, onde o campo elétrico é zero, você ficar na superfície, em cima do carro, em cima do capô do carro, aí aqui você tem, ó, a geração de campo elétrico e aí você está vulnerável, certo? Então, assim como o potencial elétrico também tem essa questão do ponto P fora da superfície equipotencial, em cima da superfície equipotencial e dentro do condutor, o campo elétrico tem a mesma coisa. Você tem no interior um valor igual a zero e na superfície você tem valores distintos, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, então ela vai depender, ó, de como o vetor vai se dispor aqui na superfície, beleza? Então, dentro do interior do carro, o campo elétrico é zero, você estaria seguro numa tempestade. Em cima do carro, no capô do carro, você estaria vulnerável, porque o potencial elétrico é diferente de zero. Beleza, galera? Pessoal, eu vou parar por aqui, nessa primeira parte de eletrostática, tá certo? É só uma revisãozinha que vocês devem levar a sério, porque é imprescindível para vocês entenderem mais tarde o comportamento elétrico da matéria, né? Quando submetido a um sistema em que há duas fases, em que pode ocorrer a formação de cargas, né, como é na eletroquímica, como por exemplo você pegar um pedaço de uma placa de cobre, por exemplo, e mergulhar dentro de uma solução de ácido, né? Você vai ter a formação de potenciais elétricos na placa e na solução. Então você vai ter uma diferença de potencial. E é isso que a gente vai ver. Mas para isso é imprescindível que vocês entendam o mínimo de fundamentos elétricos da matéria. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, no segundo vídeo dessa aula, a gente começa a ver algumas pinceladas de sistemas eletroquímicos. Tranquilo? Até a próxima.